Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Esse é o texto de hoje, Números capítulo 23. Nós lemos no texto anterior, quando Balaão foi convidado por Balaque para amaldiçoar o povo. Os planos de Deus permanecem firmes. Nenhuma oposição humana pode anular aquilo que ele determinou. Espero que já esteja com a sua Bíblia para que possamos começar a nossa leitura. Números 23. Balaão disse a Balaque: Construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu contarei a você. E foi para o monte. Deus o encontrou e Balaão disse: Preparei 7 altares e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: Volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu altar e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou esse oráculo: Balaque, trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu, a morte dos justos, e seja o meu fim como um deles. Então Balaque disse a Balaão: Que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: Será que eu não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles, e dali amaldiçoe esse povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: Fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrou-se com o Senhor. E Balaão encontrou-se o Senhor com Balaão. Pôs uma mensagem em sua boca e disse: Volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado do seu holocausto e com eles os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe o que o Senhor disse. Então ele respondeu este oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Ele tem a força de boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a presa e beba o sangue de suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: Não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu:
Não disse a você que não deve fazer tudo que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: Venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou a Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: Edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhas e 7 carneiros. Balaão fez o que Balaque disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Nesse contexto, nós vemos a continuação dos acontecimentos iniciados no capítulo 22. Balaque, rei de Moabe, estava com medo do povo de Israel e havia chamado Balaão para amaldiçoá-lo. Seu objetivo era enfraquecer Israel espiritualmente antes de enfrentá-lo, mas Balaão já tinha recebido uma ordem clara de Deus, que ele só iria falar o que Deus colocasse em sua boca. Balaque prepara altares, sacrifício, espera ouvir uma maldição, mas acontece sempre o contrário. Cada vez que Balaão vai pronunciar algo, Deus transforma suas palavras em bênçãos. Balaque, mesmo preparando altares, ofertando sacrifícios, não vai trazer de novo para a vida do povo de Israel algo que Deus não tenha estabelecido. Nós podemos preparar planos, podemos ter boas palavras, mas a palavra final será sempre do Senhor. A primeira bênção era sobre Israel, como que ele ia amaldiçoar um povo que Deus já tinha abençoado. Essa foi sempre a palavra dele. E Balaque continua insistindo: eu vou te levar para esse lugar, para esse lugar, para esse. E talvez você consiga fazer isso. Balaque tenta mudar o cenário para que Deus mude também as situações. Às vezes nós tentamos mudar as circunstâncias esperando que Deus mude a sua resposta em relação à nossa vida, mas aquilo que Deus estabelece continua firme. Deus não mente, Deus não muda as suas palavras, o homem sim. Balaão sempre recebe a mesma ordem. O Senhor é fiel e não deixa de cumprir aquilo que ele prometeu. Nossa confiança não pode estar nas circunstâncias, no lugar, no processo de mudar de lugares para que Deus possa alterar algo na nossa vida. Ele vai continuar sendo fiel. Balaque está tentando de várias formas amaldiçoar o povo, mas Deus já tinha abençoado. Como é que alguém ia fazer algo contrário? Confie mais em Deus do que nas circunstâncias. Esteja sempre preparado para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A verdadeira segurança está em ter a presença de Deus em nossa vida. Significa saber que enfrentaremos batalhas, mas não estamos sozinhos. O Números 23 vai apresentar esse contraste, que é muito interessante. Ele tenta produzir uma maldição e Deus está pronunciando bênção. Enquanto alguém planeja algo contra Israel, Deus continua trabalhando a favor dele. E assim é conosco também. Podem maquinar o mal, podem preparar ciladas, podem fazer o que quiserem, mas se Deus está conosco, ele sempre estará nos auxiliando. Aquilo que Deus determina não pode ser manipulado pelo homem, pela sua vontade. A sua fidelidade vai permanecer, apesar de qualquer circunstância. E a sua presença é a verdadeira segurança para cada um de nós no dia de hoje. A mensagem desse texto é: confie em Deus. Se Ele determinou as bênçãos para a sua vida, ninguém vai tocar nessas bênçãos. Ninguém vai mudar as circunstâncias e por causa das circunstâncias você será amaldiçoado. Deus continua sendo fiel. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.